Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Desejo saudar a todos os irmãos do Centro Espírita Enviados de Jesus, na cidade de Gravatá, em Pernambuco. Boa noite a todos. É sempre uma alegria renovada poder compartilhar mensalmente as reflexões em torno do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. A Boa Nova de Jesus é o único passaporte seguro para alcançarmos a plena felicidade de que nos falou o nosso amado Mestre. O estudo, a compreensão e a aplicação dos princípios evangélicos de Jesus constituem elevado galardão para todos aqueles que buscam a paz interior, a serenidade, a felicidade em última instância. Tendo a liberdade de escolher o tema da reflexão e ouvindo a sugestão da mentora, escolhi o 4º capítulo da obra Pensamento e Vida, da lavra mediúnica do Espírito Emmanuel e o médium Francisco Cândido Xavier. Este capítulo 4 intitula-se Instrução, ao qual eu acrescentei a palavra amor. Assim sendo, refletamos então nesta noite sobre instrução e amor, tendo por base a obra de Emmanuel, como também o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o benfeitor Emmanuel, lá no capítulo 4 do Pensamento e Vida, ele inicia dizendo: já se disse que 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra, sabedoria. Evidentemente que essa é uma imagem alegórica, reforçada pela tradição de que todo anjo tem asas. Mas a importância da frase está no nome de cada asa: amor e sabedoria. Chegar, à presença de Deus significa dizer que precisamos lutar pela purificação de nosso espírito. E essa presença também é simbólica. Mas factual é que todos os espíritos puros integram a corte celestial de Deus. A nossa destinação é a angelitude, razão pela qual a nossa confreira e amada amiga Valda Cedícias canta com enorme emoção: um dia todos nós seremos anjos. Mas o benfeitor Emmanuel começa então a dissecar a frase inicial de que 2 asas conduzirão o espírito humano a Deus: o amor e a sabedoria. Ele diz: pelo amor
que, acima de tudo, é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e a formoseia por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes. Olha que interessante. Emmanuel já define o caminho da prática do amor, que é servir ao semelhante, servir ao próximo. Servir é o verbo da ordem do momento que vem se renovando desde que Jesus passou pela terra, servindo e amando. Mas a sutileza literária de Emmanuel se revela quando ele aponta duas consequências maravilhosas para quem faz do serviço a razão da própria existência. O Emmanuel diz que a criatura que assim procede se ilumina e a formoseia. Ou seja, o processo é de autoiluminação e de deixar a criatura mais formosa. Evidentemente que esta formosura não é física, é espiritual. E a única consequência física que essa formosura pode ter é a expressão de paz que todo aquele que ama como Jesus amou exibe naturalmente. Aquele que ama verdadeiramente está interiormente pacificado. A sua consciência está pacificada. Ele sabe, tem certeza de que faz o que é certo. E por isso se torna feliz. E estando feliz, transmite na sua expressão facial essa paz interior que o compromisso de servir ao próximo produz na criatura. A formosura da paz interior, o silenciamento interno que toda criatura que assim procede tem ante as dificuldades da vida. É fato que cada um dá o que tem, sem dúvida. Não se pode esperar algo de alguém se esse alguém ainda não tem este algo que esperamos. Mas todos nós, sem exceção, podem dar cada vez mais, desde que se esforcem na conquista e na aplicação daquilo que eu chamo virtudes crísticas. Jesus não foi dito pelos espíritos superiores que é o nosso modelo e guia? Para que serve o modelo? Para ser imitado. Para que serve o guia? Para orientar. Tudo que vem de Jesus é virtude. Daí essa expressão que eu uso, virtudes crísticas. Se eu verdadeiramente quero fazer como Jesus fazia, e aí vale a pena lembrar a música do Padre Zezinho, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, sentir o que Jesus sentia. Se verdadeiramente eu conseguir isso, eu estarei exercitando fielmente as virtudes crísticas. Vejam que existe uma passagem evangélica
em que, quando Jesus está despedindo os discípulos, depois da sua morte, do fenômeno da ressurreição, dos diversos aparecimentos de Jesus em espírito materializado, quando ele vai despedir os seus discípulos, um deles pergunta: Mestre, como seremos reconhecidos como portadores da mensagem evangélica? Eles iam mundo afora. E Jesus carinhosamente respondeu: por muito se amarem. E mais adiante, na descrição evangélica, há um momento em que as pessoas que estarão próximas aos discípulos, dos lugares que eles estiverem, vão dizer entre si: vede como eles se amam. Ou seja, os discípulos conseguiram internalizar a proposta pedagógica do amor que Jesus trouxe para todos nós. E isso é relevante para todos nós. Mas o Emmanuel continua. Ele falou primeiro que pelo amor a gente se ilumina e a formoseia por dentro. Ele agora vai falar da sabedoria. Ele vai dizer: e pela sabedoria que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-a para o alto. O que é que Emmanuel quer nos dizer? Em primeiro lugar, ele está fazendo uma convocação importantíssima para todos nós: a aquisição do conhecimento. Nós nunca tivemos tantas oportunidades para estudar e colocar em prática os postulados espíritas, os postulados evangélicos, como agora. A diversidade dos meios de comunicação, especialmente através da internet, colocam diante de nós expositores e exposições variadas sobre todos os temas da doutrina dos espíritos, sobre todos os temas do Evangelho de Jesus. Porém, eu recomendo apenas bom senso na seleção do que se vai ouvir e assistir. Porque, infelizmente, e muito infelizmente, ainda encontramos ensinamentos que vão na contramão dos ensinamentos de Jesus. A nossa sabedoria não deve ser livresca, teórica, mas prática, essencialmente prática. Muitos são aqueles que conhecem e têm as obras da codificação inteirinhas memorizadas. Sabem detalhes de cada uma das obras, o número das questões, as respostas dos espíritos, os comentários de Kardec, qual foi o espírito superior que colaborou naquele assunto. Mas, quando chega na hora de colocá-las em prática, sucumbem ante a incoerência. Que incoerência? Não consegue realizar em si mesmos aquilo que ensina para os outros. Essa é uma dificuldade e um risco muito grande que todo expositor espírita corre. Porque senão vão acabar usando o adágio popular: faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Faça o que eu digo e faça o que eu faço, desde que o que eu faço esteja de acordo com o que eu digo. Isso é fundamental. O nome disso é coerência.
Mas prossegue o nosso Emmanuel. Ele diz: através do amor, valorizamo-nos para a vida. Através da sabedoria, somos, pela vida, valorizados. Ele faz uma espécie de um trocadilho com valor, amor e sabedoria. Mas ele diz ainda: daí o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade. Então veja que para o exercício do amor e desta sabedoria, eu vou precisar de outras duas virtudes crísticas: inteligência e bondade. A inteligência é algo que é desenvolvido. A bondade também. E aí o Emmanuel faz uma comparação inteligente. Ele diz: bondade que ignora é assim como o poço amigo em plena sombra. A dessedentário viajou sem ensinar-lhe o caminho. Então o sujeito vem lá numa caminhada pelo deserto e daqui a pouco ele encontra um oásis. Encontra um poço. Toma toda a água que precisa. Mas quando termina de matar a própria sede, dessedentar-se, percebe que não há uma orientação, uma placa, uma seta dizendo para onde ele deve ir. E aí Emmanuel em seguida vai fazer a comparação com a inteligência. Ele diz: inteligência que não ama pode ser comparada a valioso poste de aviso que traça ao peregrino informes de rumo certo, deixando-o sucumbir ao tormento da sede. Então aqui inverte-se a questão. Lá tinha fonte, mas não tinha orientação. Agora tem orientação, mas não tem a fonte. Ou seja, eu estou lá no meio do deserto, encontro uma placa dizendo para onde eu devo ir, mas não tem nenhum oásis por perto para que eu possa matar a sede. Por isso que ele diz: inteligência que não ama, como bondade que ignora o próprio amor. Por que é que através do amor nós valorizamos-nos para a vida, como diz o Emmanuel? Vamos recordar lá no nosso Evangelho, o capítulo 11. O capítulo 11 é amar o próximo como a si mesmo. E a primeira instrução dos Espíritos nesse capítulo 11 é a lei de amor. E 3 Espíritos contribuem para esta instrução intitulada Lei de Amor. Os Espíritos Lázaro, Fénelon e Sanson. E aí de cada um, o texto não é tão pequeno, mas de cada um eu extraí um fragmento do texto para corroborar esta reflexão sobre instrução e amor. Por exemplo, o que diz o Espírito Lázaro? A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. A lei de amor tira o individualismo para colocar o coletivismo. Não sou mais eu, e sim nós. Quem verdadeiramente ama, pensa em si, mas pensa muito mais nos outros. E ele diz que essa lei de amor extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ou seja, passando para além de si mesmo, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento.
tem ligeiro os pés e vive como que transportado fora de si mesmo, está volitando. Claro que esta é uma alegoria, uma metáfora. E quando eu li isso, eu me lembrei de uma figura símbolo dessa expressão da lei do amor, segundo Lázaro, a querida Madre Teresa de Calcutá. O outro espírito colaborador, Fénelon, indica onde está esse amor em cada um de nós quando diz: o amor é de essência divina. Olha que interessante. E todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Por que é que eu tenho a centelha do fogo sagrado? Você tem a centelha do fogo sagrado pela nossa origem divina. Nós somos criaturas de Deus. E Fénelon diz ainda: os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Embora no Evangelho a gente estude e aprenda que a felicidade não é deste mundo, mas aquela felicidade que nós estamos acostumados. Ficar feliz porque trocou de carro, ficar feliz porque ganhou um relógio, ficar feliz porque conseguiu um emprego. Mas será que a gente fica feliz quando a gente, por exemplo, elimina uma imperfeição? Ser fofoqueiro, ser precipitado nos julgamentos, ser indelicado, ser grosseiro. Será que quando a gente consegue exorcizar isso do nosso comportamento, nós ficamos profundamente felizes? É disso que ele está falando, o melhoramento moral da raça humana. Esse tipo de felicidade que Fénelon está apontando para nós. E por último, o espírito Sanson, que foi membro da Sociedade Espírita de Paris. Ele nos ensina dizendo: meus caros condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem, por meu intermédio, amai muito, a fim de ser amados. É tão justo esse pensamento que nele encontrareis tudo que consola e abranda as penas de cada dia. Ou melhor, pondo em prática esse sábio conselho, elevar-vos-ei de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes de deixardes o invólucro terrestre. Olha que interessante a colocação do espírito Sanson. Primeiro que ele não pede apenas para que a gente ame, diz que a gente deve amar muito. Um advérbio de quantidade, muito. Claro que esse amor de que ele está falando vai além dessa forma corriqueiramente praticada por todos nós. Agora, interessante é que ele diz que quando a gente consegue, quando a gente alcança, atinge esse tipo de amor, a gente começa a se espiritualizar antes mesmo da desencarnação. Aí eu me lembro de um Francisco Cândido Xavier. Prossegue o benfeitor Emmanuel. Todos temos necessidade de instrução, eu acrescento, e de amor. Estudar e servir são rotas inevitáveis na obra de elevação. Olha que interessante. Então nós temos necessidade, nós precisamos. É questão de sobrevivência. Nós precisamos da instrução e do amor. A instrução é o conhecimento, que vai gerar sabedoria. E aí o Emmanuel diz que estudar e servir
São rotas inevitáveis da obra de elevação. Elevação espiritual. Porque elevação espiritual exige conhecimento. Através do estudo sistemático e aplicação prática dentro da moldura do amor ao próximo. E por que há tanta dificuldade em buscar esse conhecimento, em estudar a doutrina? A partir da minha própria experiência, eu arrisco dizer que quanto mais a gente conhece a doutrina, mais nós ficamos emparedados quando confrontamos o que fazemos com aquilo que aprendemos. Quando você não tem nenhum conhecimento sobre o evangelho, sobre doutrina espírita, não tem nenhuma religiosidade, e você faz uma grosseria, fez e está feito, e você segue em frente. Mas quando você tem algum conhecimento, alguma religiosidade, quando você tem ideia das leis de Deus, inevitavelmente você passará pelo remorso, pelo sentimento de culpa. E aí está a grande dificuldade de muitos não quererem estudar e se aprofundar nos estudos da doutrina, porque sabem, talvez, que vão ficar em condições muito difíceis. Mas esse é o processo de evolução é isso. Evolução é luta de cada dia. Quando o escultor tem diante dele um bloco de mármore, ninguém sabe o que vai sair daquele bloco. Só quem sabe é o escultor. A ideia está na cabeça dele. Ele vai trabalhar com os sentimentos dele. O mármore não faz a menor ideia do que vai acontecer com ele. Aí o escultor começa a bater com o cinzel e o martelo. E o mármore sente a dor. Mas ele vai batendo. Vai retirando um pedaço daqui, um pedaço dali, e a forma que está na mente, no sentimento e no coração do escultor começa a ser esboçada. Quando a escultura fica pronta, o mármore chora de alegria. E aí se dá conta que valeu a pena todos os golpes dados com o cinzel e o martelo. Porque tiraram daquele bloco a melhor parte que ele tinha, que era a bela estatuária. Coisas simples nós podemos fazer nesta obra de elevação. Um simples sorriso, um aperto de mão, um abraço fraterno. São expressões de amor ao alcance de cada um de nós. Mas, claro, todas devem vir chanceladas pelo amor do tipo ágape. Aquele que o Padre Zezinho colocou na música, amar como Jesus amou. Não essas outras formas de amor que os gregos nos ensinaram, o amor eros, o amor storge, o amor fíleo, o amor daquele que tem Jesus como modelo e guia é o amor ágape. Prossegue Emmanuel. Toda cultura intelectual é formada em cadeia de gradativa expansão. Cada conhecimento que eu vou adquirindo, que eu vou testando, retestando, aplicando, valorizando, eu vou ampliando a minha intelectualidade. As civilizações, diz o Emmanuel, sucedem-se ininterruptas ao influxo da herança mental. Todos os conhecimentos que nós temos hoje vêm lá de trás e que foram sendo passados na história da humanidade. A arte, diz o Emmanuel, na palavra ou na música,
no buril ou no pincel, evolui e se aprimora, por intermédio da repercussão, a exprimir-se no trabalho dos cultivadores do belo, que se inspiram uns nos outros. Aquilo que eu falei há pouco, ainda agora, do escultor, né? Você lê um texto belíssimo, serve de inspiração, você pode produzir um ainda mais belíssimo, que vai ser lido por uma outra pessoa, que vai fazer uma remodelação e torná-lo mais belo ainda. É assim que funciona essa expansão da cultura intelectual. É por isso que o Emmanuel exalta o patrimônio cultural que a gente vai construindo dia após dia pelo conhecimento adquirido. Mas ele destaca que somente a prática desse conhecimento pode influenciar a mim e a outros a buscar a trilha do bem. E eu ouvi uma frase numa palestra espírita, mas eu não consigo lembrar quem era o expositor. Aliás, era uma expositora. Não faz muito tempo, em que ela dizia: buscar o bem, praticar o bem, imitar o bem. Nós que temos uma capacidade tão grande de imitar, né? Imitemos o bem. Segue o Emmanuel. A escola é um centro de indução espiritual, onde os mestres de hoje continuam a tarefa dos instrutores de ontem. Os meus professores aprenderam com os professores dele, que por sua vez aprenderam com outros professores, que por sua vez aprenderam com outros professores, e eu ensinei muitos alunos que hoje são professores. A mesma coisa acontece do ponto de vista do conhecimento espiritual. Nós não navegamos nos ensinamentos desses luminares espirituais que vêm contribuindo em larga escala nesses últimos quase 200 anos. Veja a pleiade de espíritos colaboradores de Francisco Cândido Xavier, de Edivaldo Franco. E o Emmanuel diz: o livro representa vigoroso ímã de força atrativa, plasmando as emoções e concepções de que nascem os grandes movimentos da humanidade, em todos os setores da religião e da ciência, da opinião e da técnica, do pensamento e do trabalho. Ora, a gente conclui então que escola e livro são dois elementos essenciais para a asa da sabedoria. E escola nas suas diferentes interpretações. A escola formal, onde nós nos matriculamos para o aprendizado necessário. A escola da vida, onde nós também aprendemos lições importantíssimas e úteis para a vida toda. Agora, para que eu possa aprender as lições na escola da vida, vou usar uma expressão dos jovens, eu preciso estar ligado, plugado. Eu preciso atribuir significado a tudo que acontece no meu derredor. Eu tenho que estar atento. Atenção espiritual de cada fato, de cada circunstância, de cada palavra, de cada pessoa. Usufruir tudo de bom que aquilo pode me oferecer. Na escola formal, nós devemos ser assíduos, atenciosos e comprometidos. A escola que forma o espírita
Tem sala de aula na casa espírita, na internet, no rádio, na televisão, nas bibliotecas. Mas eu volto a fazer a pergunta que não quer calar. Qual o meu interesse em aprender a doutrina dos espíritos? Qual o seu interesse em aprender a doutrina dos espíritos? Não é apenas na teoria, mas é fundamentalmente na prática. Como eu disse anteriormente, muitos desistem porque à medida que vão internalizando os conhecimentos, vão ficando mais preocupados com as antigas práticas de vida que agora, mediante o conhecimento adquirido, não podem mais continuar. Aquela questão da grosseria que eu falei. Quando eu não tinha nenhuma formação religiosa, eu era grosseiro e ficava por isso mesmo. Agora que eu sou espírito, eu não posso ser grosseiro. Todas as vezes que a gente se aproxima do conhecimento, a gente abre a possibilidade de ter remorso e sentimentos de culpa, todas as vezes que a nossa prática de vida, a nossa conduta, está na contramão desse conhecimento. E a pessoa, por exemplo, quando começa na doutrina espírita, 2 caminhos ela vai seguir. Ou ela assimila e começa o seu processo interno de reforma, consagrado como reforma íntima, e vai aos poucos tentando superar suas dificuldades interiores, ou então ela abandona a doutrina e diz, olha, isso não dá para mim. Só tem esses 2 caminhos, não tem outros. Bom, o Emmanuel segue dizendo, por esse dínamo de energia criadora, encontramos os mais adiantados serviços de telementação. Que palavra é essa? O que significa telementação? É a atuação do pensamento à distância. Porquanto, a imensas distâncias no espaço e no tempo, incorporamos as ideias dos espíritos superiores que passaram por nós há séculos. Você imaginou? Um médium de boa cepa, de elevadas qualidades morais, que recebem espíritos em estado mais adiantado de evolução, mas que tiveram sua última reencarnação há 100, 200, 300 anos. Imaginou que é um médium que recebe um Agostinho de Hipona? O Chico recebeu Emmanuel com tantas reencarnações em que ele foi gradativamente aprendendo o significado das 2 asas do amor e da sabedoria. E aí eu lhe pergunto, o que você faz para manter um contato permanente com seu anjo de guarda, com seu mentor, com seu guia, com seu protetor? Você conversa com ele? Nelson, mas eu não ouço o que ele diz. Por enquanto. À medida que esta relação ficar mais íntima, você poderá não apenas ouvi-lo, mas quem sabe vê-lo. Veja, por exemplo, todos aqueles médiuns que colaboraram com Kardec na composição da codificação espírita.
pessoas generosas, comprometidas. O espírito Sanson, que eu falei há pouco, que foi da Sociedade Espírita de Paris. O espírito Fénelon. São Luís, o mentor espiritual de Allan Kardec. Segue o Emmanuel dizendo: Sócrates reflete-se nas páginas dos discípulos que lhe comungavam a intimidade. E ainda hoje, consumimos os elevados pensamentos de que foi ele o portador. E olha que a estratégia pedagógica do Sócrates era fantástica, né? A escola peripatética. Sócrates não dava essa aula formal que nós damos. Sócrates pegava os seus alunos e caminhava e ia observando a natureza e ali ia tendo diálogo e usava uma técnica chamada maêutica socrática, em que cada pergunta respondida gerava uma nova pergunta que respondia, nova pergunta que respondia, e assim eles iam construindo o conhecimento. Diz Emmanuel, retrata-se Jesus nos livros dos apóstolos que dilataram a obra. E temos no Evangelho um espelho cristalino em que o Mestre se reproduz, por divina reflexão, orientando a conduta humana para a construção do reino de Deus entre as criaturas. Em que pese os Evangelhos começarem a ser escritos vários anos depois da desencarnação de Jesus, mas eles, principalmente quando nós fazemos uma comparação entre eles, né, eles procuraram, com a sabedoria que lhes era possível naquela época, retratar verdadeiramente a obra de Jesus. E que se tornou imperecível. Conhecer a obra dos grandes mestres da humanidade no campo da religiosidade humana é obra indispensável quando o tema é instrução e amor. E aí o Emmanuel finaliza. Diz: conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos, colocando-nos a caminho de novos horizontes na vida. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Para que isso aconteça, eu preciso do conhecimento teórico e essencialmente prático. Por que o conhecimento vai patrocinar a minha libertação? Porque eu vou exorcizando as coisas ruins do meu espírito, que são multisseculares. Diferentemente de que muitos possam pensar, o conhecimento não aprisiona ninguém, muito pelo contrário. Ele é obra de libertação. Imagine-se, por exemplo, se um cego não tivesse interesse em conhecer o método Braille, criado lá pelo francês Louis Braille. Ou se um surdo não se interessasse em aprender a linguagem dos sinais. Como é que eles ficariam em relação à vida, à existência? As circunstâncias em que eles estavam ou estariam vivendo. Agora, o que surpreende é que nós outros que temos todos esses sentidos funcionando, por que não investimos no aprendizado das coisas do espírito, já que as coisas da matéria ficarão na sepultura ou serão cremadas? Por isso que na finalização do Emmanuel ele dá um conselho primoroso. Ele diz: corre-nos, pois, o dever
de estudar sempre. Vamos lembrar que o dever é uma instrução dos Espíritos que está no nosso Evangelho. Escolhendo o melhor para que as nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e os exemplos dos paladinos da luz. Ah, mas é fantástico esse Emmanuel. O grande paladino da luz só pode ser Jesus. Parafraseando lá o Roberto Carlos. Esse fechamento do Emmanuel é simplesmente fantástico, porque ele coloca duas condições indispensáveis em relação ao estudar. O dever, ou seja, a obrigatoriedade, se realmente nós queremos ser felizes, e sempre, porque ele diz estudar sempre. Advérbio de tempo, sempre advérbio de tempo, que significa perpetuamente, constantemente, continuamente, eternamente, sempre. Sempre, sempre, sempre. Esperando ter contribuído para o entendimento dessa lição evangélica, eu agradeço o carinho da atenção, das boas vibrações dispensadas e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.